Ao senhor Marcelo Aparecido Pellegrini, que é da Federação do Santa Catarina. Bom, boa tarde, eu queria cumprimentar a mesa, o Dr. Romeu, o Dr. Davi, e aos presentes, e mostrar mais um pouco sobre essa questão da análise que foi feita, né? Quer dizer, conforme a gente mostrou aqui, o professor Edson mostrou, é muito complicado utilizar a regressão como foi feita para estimar custo, mesmo para aquela amostra das 20 menores concessionárias distribuidoras. Quer dizer, estimar custo, estimar a parcela B, estimar a receita que uma concessionária, uma permissionária tem, sem levar em conta dados dos seus ativos, dos seus custos operacionais, apenas levando em conta esses dados dessa regressão, é, de certa forma, bastante temerário, como a gente mostrou aqui, né? E eu quero mostrar, inclusive, se é temerário para a própria população de onde foi tirada a equação de regressão, é mais temerário ainda aplicar isso numa outra população que tem características bastante distintas daquela amostra que foi utilizada para fazer a equação. Só falando um pouquinho da amostra, até, quer dizer, a maior cooperativa, a maior permissionária, ela tem, quer dizer, só 5 daquelas distribuidoras têm um número de consumidores maior do que a maior permissionária que nós temos, né? E essas 5 já representam 50% do número total de consumidores, somando todas elas, do universo total do modelo, né? Então, como eu falei, esse modelo proposto ser aplicado na população vai fazer, e nós vamos mostrar aqui com as simulações que nós fizemos também, que esse valor de parcela B varie demais em relação ao que é hoje e que foi estabelecido num certo momento que se pensou no equilíbrio da cooperativa, utilizando a metodologia do Syncora em 2003. Vamos pontuar algumas diferenças entre essas pequenas concessionárias utilizadas na amostra e as permissionárias para qual se quer aplicar esse modelo de regressão, né? Aqui nós estamos vendo algumas pequenas concessionárias, a Nacional de São Paulo, a Cooper Aliança, a DME, a Uruçanga, a Eletrocar e a Hidropan. Elas são, ou na sua maioria, que atendem apenas um pequeno município, geralmente a sua área central, que é uma área mais urbanizada, mas veja só, todos eles têm uma certa, ou atende vários municípios que são contíguos. Quer dizer, a área de concessão é única, né, é unificada. Aqui a gente pode ver Iguaçu, Jaguari, que são 3 municípios, a própria Força e Luz do Oeste, Mococa, que é uma cidade um pouco maior, o mesmo Santa Maria, Moxfeld, que são lá do Rio Grande do Sul também. Quer dizer, são 2 municípios que estão contíguos. Agora vamos ver como que é a área de uma cooperativa, por exemplo, né? Na determinação de áreas, foi levado em conta a área de atuação das cooperativas no momento da regularização. Isso resultou, para várias delas, em áreas que não são contíguas. A verdade, são áreas que são, essas permissionárias atendem público indistinto, no sentido que não só são consumidores rurais, mas são consumidores também, alguns residenciais, alguns industriais também, mas atendem áreas que são dispersas ao longo de um tempo. Isso aqui é, por exemplo, de São Paulo, aqui é Itariri, Pedro Toledo, aqui é a região de Mongaguá, Peruíbe, tem cerca de 50 quilômetros de distância. Isso faz com que os custos operacionais de uma cooperativa desse tipo sejam bastante diferentes de uma pequena concessionária. Aqui nós vemos o caso do Novo Horizonte, também com uma distância bastante grande, a cooperativa de Promissão, a cooperativa de Rio Preto. Quer dizer, a grande maioria delas tem essa área dispersa em blocos que têm que ser atendidos, né? E que não representam, muitas vezes, um núcleo urbanizado, uma cidade, uma sede municipal. Olhando, assim, dados comparativos entre as duas, né? A densidade das concessionárias da amostra é cerca de 21 consumidores por quilômetro de rede. Das permissionárias é 5, quer dizer, são 4 vezes mais, a proporção de densidade de consumidores por quilômetro de rede é 4 vezes maior nas concessionárias. Em relação a dispersão em relação à densidade de consumidores por quilômetro quadrado, né, essa proporção para as concessionárias em relação a permissionárias é 1,5 vezes maior, 2,5 vezes maior, né? O que a gente conclui? Que para atender o mesmo número de consumidores das concessionárias, as permissionárias precisam de uma quantidade de redes 4 vezes maior. E precisam percorrer também uma distância para atender esses cooperados cerca de 150% maior. sem considerar ainda a distância entre a dispersão. Não é
uma área contígua, são áreas que são delimitadas, que são separadas. Outra coisa, e talvez isso aqui seja um pouco mais importante, dessa amostra das 20 concessionárias, 88% desses consumidores dessa amostra pega pela ANEEL estão na área urbana e 12% na área rural. Se a gente pegar um modelo de empresa de referência que foi utilizado para calcular os custos operacionais dessa amostra, atender um consumidor rural, fazer manutenção numa linha rural de OIM, pelo próprio modelo de empresa de referência, é cerca de 30% maior do que os da área urbana. Agora vamos ver os casos dessas permissionárias. É justamente o contrário. 23% dessas unidades consumidoras das permissionárias existentes, da amostra que nós temos, estão na área urbana e 77% estão na área rural. Quer dizer, até essa extrapolação, a gente coloca isso para mostrar o quanto essa extrapolação de uma certa população para a população das permissionárias, mesmo sendo as 20 menores distribuidoras do Brasil, para as permissionárias que são menores ainda não, quer dizer, vai trazer erros muito maiores, com custos operacionais diferenciados e mesmo sem levar em conta os ativos que existem. Outra coisa que a metodologia não pega, as variáveis de controle são unidade de consumidores e quilômetros de rede. Não interessa se quilômetro de rede monofásica, de rede de linha de subtransmissão, ou de rede secundária. Por exemplo, a Sertel, uma das permissionárias maiores que tem 75 km de linha de 69 kV, que é usada para subtransmissão. De acordo com essa metodologia, a valoração disso é igual a uma concessionária que tivesse uma rede de 75 km de rede monofásica secundária, onde os custos são muito diferenciados. Um custa 130 mil por quilômetro, outro de 30 mil por quilômetro. Existem cooperativas ainda que têm predomínio de redes de média tensão trifásicas, que vão ser comparadas com outras que têm predomínio de redes de média monofásicas, cujos custos são bastante diferentes e não é levado em conta na metodologia essa diferenciação. Isso vai trazer, como a gente fez a simulação, a parcela B que fica distante do que seria justo. Outra coisa, tem uma subestação, não tem subestação é indiferente. Não se leva em conta se há subestações, se há um transformador, se há equipamentos especiais como regulador, um religador. Quer dizer, as subestações que a Semirim tem, que a Seripa, a Sersu, a Copercocal, a Coprel e a Sertel, não são todas que têm, mas dessas, por exemplo, não são valoradas nessa metodologia. Quer dizer, ter subestações, não ter subestações, o resultado é igual. O que leva a uma conclusão que vai um desincentivo em relação ao investimento na rede, o investimento na melhoria de qualidade de serviço. Construir uma subestação é seguramente, em vez de se conectar diretamente na rede, muitas vezes no ramal rural de uma distribuidora, mas fazer uma subestação que se conecte numa linha de subtransmissão, pelo menos, e isso incrementa a qualidade de serviço para os cooperados, para as permissionárias, um investimento que precisa ser feito muitas vezes, não é considerado nessa metodologia. E se ela perdurar durante esse ciclo revisional e o próximo, não há nenhum incentivo para a permissionária de atender a expansão do seu mercado com subestações, por exemplo. Outro ponto que foi estabelecido aqui, que é a remuneração do capital próprio. A ANEEL considerou que, para calcular o custo capital daquela amostra das 20 concessionárias, o custo capital próprio das cooperativas é nulo, quer dizer, não há nenhum custo capital disso. Dá cabe observar também que as permissionárias elas são obrigadas a atender não somente cooperados, mas também consumidores, e os consumidores não podem ser obrigados a serem cooperados também. Então, para isso, ela tem que expandir o seu sistema se aparecer um consumidor não cooperado. E tem que expandir isso com capital próprio ou capital de terceiros. Mesmo o capital da cooperativa, que seja próprio, também está investido no mercado. Então, não remunerar o capital próprio, seja do cooperado da rede, ou seja, da própria cooperativa, que tem que fazer um investimento em expansão, também desincentiva a realização de investimentos para expansões e melhoria da qualidade. Nós reivindicamos aqui, nessa proposta, uma isonomia com o custo capital das concessionárias. Quer dizer, se utilizar o mesmo WOC das concessionárias de distribuição, que está sendo proposto à audiência pública na P40 da terceira revisão tarifária, para o cálculo de WOC das permissionárias também. Outra observação que parece que não foi levada em conta para montar a metodologia é a resolução 243 de 2006, que fala sobre as tarifas de uso e as tarifas de energia para as concessionárias e permissionárias com mercado abaixo de 500 GWh.
Com essa resolução, o que acontece? A resolução diz que a TUS de fio B, para as concessionárias e permissionárias, deveria ter um desconto de 100%. E foi utilizada a metodologia, em princípio, que o desconto seria calculado em relação à TUS de cheia. Não a TUS de, com essa, como diz o que essa resolução 243. Então, há um conflito entre o que diz a resolução 243 e o que está escrito na metodologia. Quer dizer, esse conflito é um conflito regulatório, acho que tem que ser pelo menos explicitado porque que não foi levado em conta. Marcelo, por favor, tenta concluir aí, porque... Só para concluir aqui, então, tem uma questão de perdas. Foi proposta fazer uma metodologia igual ao do Prodist, que traz alguns vieses, porque o que foi estabelecido para as concessionárias de distribuição pode não ser exatamente válido para as concessionárias, para as permissionárias. Então, aqui a gente fez algumas observações, depois no documento escrito vão estar também detalhadas. Mas o que a gente propõe aqui é que se adote o valor das perdas reais das cooperativas. Né? Quer dizer, as cooperativas não são tão grandes assim, dá para fazer um bom balanço de energia, então pode ter algum mecanismo de incentivo à redução, mas quer dizer, nem foi testada ainda essa metodologia do Prodist para as permissionárias, então até fica difícil de avaliar. Né? Há outros pontos adicionais, só para concluir, a questão das receitas recuperáveis, que não foi considerado, e é considerado nas concessionárias. Né? A questão que já foi levantada aqui, a respeito de contratação e uso, no caso de permissionárias com forte componente de sazonalidade e irrigação. Esse conflito entre os níveis de desconto, que são postas entre as resoluções do decreto, e uma dependência grande das conclusões da audiência pública das permissionárias, para a gente verificar o impacto em relação ao fator X, o OC e outras receitas. Isso sem considerar que a estrutura tarifária também não está sendo definida ainda, o que a nota técnica fala que vai ser mais à frente. Né? Eu agradeço a atenção, então. Obrigado.